Bem-vindos ao Comprimido da Paz número 112, com o título The Pink Nazi or Pink Killers, que correspondem aos homens que são homossexuais e psicopatas que estão no topo da pirâmide do cartel criminal. O conceito de Pink Nazis ou Pink Killers vem do facto de haver homossexualidade no partido nazi. Já foram escritos vários livros sobre isso. E como eu sigo o professor Dr. Sean Ross, que ele tem vários canais do YouTube e um deles é este, Group for International United Rescue of Earth and Humanity. E ele fala sempre neles, nos Nazi Killers. E o mais importante, o objetivo que eu tenho a fazer com este vídeo é fazer a ligação entre os serviços secretos, a homossexualidade, o rapto das crianças e o assassinato das crianças, e que são os serviços secretos que fazem a vigilância deste tipo de criminalidade. Ou seja, eles têm que saber que esse tipo de crimes estão a existir e são eles que fazem de cover-up, que escondem esses rituais. E para isso é preciso seguir o conteúdo dos vídeos que eu faço e também o conteúdo dos vídeos do Dr. Sean Ross, Dr. Sam Wagner, é especialista no mundo de narcisismo, sobre o narcisismo, e ele tem muitas lições, e aquela que eu mais gosto, ou aquela que é mais útil para o que nós estamos aqui a falar, é uma que se chama As 8 Maneiras de Lidar com o Narcisista, que é uma lição que ele, um seminário que ele deu na Hungria há uns 2 anos, e nas perguntas e respostas, ao fim de 2 horas, lhe foi perguntado qual é a diferença entre um psicopata e um narcisista, e a resposta a essa pergunta está no meu filme A Guerra pela Nossa Mente, a última fronteira económica para a nossa servidão biológica eterna, qual é a diferença entre amor, verdade e Deus, que é 0. E continuando a perceber a diferença entre os psicopatas e os narcisistas, eu também tenho aqui escrito As 8 Maneiras de Manipular o Narcisista pelo Dr. Sam Wagner, está aqui explicado. Tenho também um vídeo, que é este, o Comprimido da Paz número 38, que é Nós contra os Narcisistas, que é a maneira como o Sam Wagner explica se deve lidar com os narcisistas. É por aí. Outra coisa que também é preciso saber para se perceber o que eu vou dizer é a doutora Catherine Horton tem 3 lições de 3 horas cada uma, está aqui nas playlists, que temos que saber o conteúdo destas 3 lições: System Analysis Basics, The Global Pivot Out of the Empire of Bullshit, que é The Double-Headed Chicken, portanto o império das duas águias, que a Catherine Horton chama The Double-Headed Chicken, in Fighting Psychopathic Systems. Eu, particularmente, sobre aquilo que eu estive a ver, eu discordo das soluções dela, mas não se descarta na totalidade. Um conceito muito importante a saber é o conceito de Deep Capture, que é captura profunda de uma organização, ou seja, à medida que as organizações que são feitas em estruturas de pirâmides hierárquicas, elas têm um objetivo principal, que à medida que elas que estão a sendo corrompidas pelos fracos morais das pessoas, não é? Elas ficam em captura profunda. Outros conceitos que é preciso terem atenção são as aulas ou os vídeos do Dr. Paul Marco, que é este vídeo, que é Autonomous Humanity and the Demise of the Psychopath Magnets. Portanto, os magnetas de psicopata são as estruturas hierárquicas que têm que ser destruídas, porque é através das estruturas hierárquicas que eles conseguem ter mão na humanidade. E nós só conseguimos ser autónomos quando tivermos o poder de criar a nossa própria moeda e de nos organizarmos autonomamente sem depender das estruturas hierárquicas. Outros conceitos que também são muito importantes, que foram explicados pelo Dr. Paul Marco, é
no vídeo 188 do World Beyond Belief, o mundo para além da crença, os satanistas dos serviços secretos e o sexo com as crianças. São 2 horas a explicar como e porque é que isso acontece ou terá que acontecer. E de que maneira os serviços secretos escondem essas atividades. Ou seja, é Hampstead Cover-Up Update the State of Pederasty in the UK. Isto é a história de uma família cujo padrasto descobriu que as crianças estavam a ser sexualmente violentadas e a criança, para contar o que se passava, tinha que se lhe bater porque era um trigger. E é muito importante saber as técnicas de mind control que existem para manipular as crianças ou os adultos. Ou seja, existem várias técnicas e nós temos os filmes do The Manchurian Candidate, temos muitos filmes que explicam isso como deve ser. Portanto, eu, para falar sobre o que eu vou falar a seguir, é preciso ter em saber o que eu acabei de dizer, ou seja, perceber que existe no topo da pirâmide hierárquica, é constituída por homossexuais psicopatas. Isto não tem nada a ver com com xenofobia ou discriminação em relação aos homossexuais. Está relacionado que é um critério de seleção para que a psicopatia prevaleça. É preciso saber a diferença entre um psicopata e um narcisista, ou seja, o psicopata, quer um quer outro, não tem empatia, mas a diferença entre um psicopata e um narcisista é que o psicopata vai até às últimas consequências e não é cobarde, e o narcisista acobarda-se. Portanto, e o Sam Vaga explica isso nas aulas dele, neste vídeo que eu acabei de vos dizer. O Paul Marco fala da maneira como a humanidade é treinada, formatada, programada a obedecer, não é? Portanto, a nossa consciência vai ficando cada vez mais restringida. E a doutora Catherine Horton fala no sistema System Analysis and Deep Capture, e o Dr. Sean Ross nos Pink Nazis, nos Pink Killers, e como é que eles se organizam através das maçonarias. Não nos esquecendo também do conceito que o Dr. Paul Marco falou da associação ou da importância dos serviços secretos para ocultar o rapto de crianças e do assassinato das crianças. Ou seja, continuando, nós sabemos que existe um psicopata em cada 100 indivíduos. Da mesma maneira que existem 2 a 3 indivíduos com um coeficiente de inteligência acima de 125 a cada 100 indivíduos. Portanto, em 500 pessoas são 5 psicopatas, em 1000 são 10, em 10.000 são 100. Imaginem em organizações com 10.000, 15.000, 20.000 empregados. A maneira mais fácil que eu tenho para explicar os conceitos da doutora Catherine Horton, sair aos gráficos, portanto, sabendo que nós estamos organizados por sistemas de pirâmides hierárquicas, é a mesma coisa que o marido mete os cornos à mulher, tem filhos com outras pessoas, e aquilo é uma suruba desorganizada de deslealdade. Ou seja, quem é leal a quem? É a mesma coisa. Ou seja, portanto, nós temos as pessoas estão na organização, têm uma posição de fachada, mas depois têm ligações ocultas com outras pessoas dentro da organização, que ninguém sabe quais são, mas têm-nas, que vão destruir o propósito da empresa. O que ela também fala nos vídeos dela, ela fala que da maneira como o dinheiro é extraviado, portanto, quanto mais a instituição for captured, portanto, for corrompida, quanto mais a estrutura for hierarquicamente superiormente corrompida, mais fácil é desviar dinheiro, contornar o objetivo da empresa, por aí fora. E em vez dos pontos estarem a trabalhar para a empresa, estão a trabalhar para objetivos ocultos. E o que acontece é que dá para extraviar dinheiro, por isso é que sabe-se que a esmagadora maioria das estações de televisão e rádio têm operadores dos serviços secretos, por aí fora. E depois, o que nós temos também de rapto das crianças,
têm que ser feitos pelas empresas e são ocultadas pelos serviços secretos. Ou seja, e depois como eles têm as meetings, as reuniões, que cada diretor de cada departamento tem que explicar o que é que se passa no respectivo de departamento, e é evidente que os diretores que são, ou os homens psicopatas homossexuais que são responsáveis pelo rapto e pelo assassínio de crianças também têm que reportar quantas crianças é que desapareceram e quantas é que estão disponíveis para serem mortas. Porque o que acontece é que quando estão no topo da pirâmide hierárquica, a maneira de manter o agente no sítio é através de control files, ou seja, para que a pessoa continue caladinha e que não saia da linha da ordem, tem que haver vídeos dela a matar crianças ou a matar pessoas, que se auto-incrimina, que caso a pessoa saia do sítio, o vídeo saia cá para fora. É isto que eu queria dizer. E o mais importante é perceber que quem está no topo da pirâmide hierárquica são os homens homossexuais psicopatas. Saber que os psicopatas não têm empatia nenhuma e eles escalam a situação até rebentar. Portanto, nós não podemos jogar póquer com eles até ao fim. A única maneira de se lidar com os psicopatas é ir no contact. Não há outra maneira possível. Com o narcisista, eles contraem-se. E o que acontece também é que, como nós vivemos numa sociedade psicopática, as pessoas que estão à volta do psicopata maior, do psicopata mais importante, they're going to cater to his needs, they're going to cater to his ego. Portanto, elas vão fazer uma subserviência à maluqueira psicopática do homem. E o que acontece é que as pessoas emocionalmente estáveis, intelectualmente, que sabem a diferença entre o bem e o mal, não se metem nesse tipo de ninho de víboras, não é? Nós não temos nada a ver com isso. Eu não tenho mais nada a dizer sobre este assunto. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigada pela vossa atenção e até ao próximo Comprimido da Paz.